Fala galera, Rodrigo Arão na área e trazendo um breve jogo para vocês sobre mercado de transferências do futebol argentino. O que eu vou fazer? O campeonato argentino é dividido em 30 times, né, com 16 times avançando para o mata-mata e 14 times não se classificando para a fase decisiva. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 14 times e vou citar um jogador de cada time para vocês ficarem de olho. Começando pelo Banfield, tá? O Banfield é um time que está numa situação bem complicada de financeira, mas tem um jogador interessante lá, que é o Rodrigo Auzmendi, que é um centroavante de 24 anos, 1,91 m. Ele veio do Montáguas de Honduras e é uma conexão que ele tem com Pedro Trollio, que foi o treinador do Montáguas durante um tempo. Montáguas, que é um gigante no futebol hondurenho. O Auzmendi veio para o Banfield no momento que o Trollio veio para o Banfield. O Banfield é um time de muito jogo direto, de meio rústico mesmo. O Auzmendi, ele tem ali essa função meio que que a galera na Argentina gosta de chamar de enlace, apesar dele ter 1,91 m, ser uma espécie de ponte, uma espécie de segundo atacante, né? O Mauro Mendes é o jogador que joga mais perto da área. O Auzmendi é um cara que faz ali um certo link entre o meio campo e o ataque. Ele tem 24 anos. Não é um primor técnico, mas para equipes que joguem mais direto, para equipes que busquem queimar etapas na construção, o Auzmendi é um cara que consegue fazer muito com pouco. O Atlético Tucumã, um exemplo que eu citaria é o Kevin Ortiz. O Kevin Ortiz é um jogador que foi rapaziada que pode estar acompanhando o futebol argentino pode lembrar dele no Rosário Central, mas o Rosário Central é uma equipe que tem bastante jogadores ali na posição de primeiro e segundo volante. Ele acabou indo para o Atlético Tucumã, ele até renovou o contrato com o Rosário Central, mas foi emprestado para o Atlético Tucumã, fez uma campanha interessante ali. O Tucumã não conseguiu avançar para o mata-mata nem no primeiro nem no segundo campeonato, nem na apertura nem no clausura, mas o Kevin Ortiz mostrou um nível consistente. Não é um jogador brilhante, mas é um cara que defensivamente cumpre bastante. É um jogador que talvez seja mais ali para o mercado interno da Argentina, mas dentro do Tucumã, que é uma equipe um pouco mais envelhecida, que não aposta tanto em jovens, é um jogador ali com 25 anos, é um jogador que já teve uma rodagem num clube maior, é um jogador que ficou um pouco escondido e que eu acho que pode dar um salto para coisas um pouco melhores na carreira. No Huracan, aí já vem um jogador que chama mais a minha atenção. 21 anos de idade, primeiro volante, Leonel Pérez. E aí a gente tem que fazer um contexto para 2024. Qual que seria o contexto de 2024? O Huracan quase foi campeão argentino, primeira vez desde 1973, com uma dupla muito boa de dois chilenos na volância, Rodrigo Echeverría e Williams Alarcón. Um foi para o Leão do México, o outro foi para o Boca Juniors, e o Leonel Pérez foi o substituto do Rodrigo Echeverría, né, que era um cara bem identificado com a torcida, um cara que jogou muito bem, 20 anos de idade, nunca tinha jogado um profissional, e como se nunca tivesse tido algum problema, assim, como se tivesse 10 anos dentro do Huracan. Cara muito sólido, com qualidade no primeiro passe, com qualidade defensiva, equilíbrio meio campo, faz com que a saída seja mais limpa. O Huracan teve ótimos momentos no primeiro semestre de 2025, justamente porque o Leonel Pérez estava disponível, né, o jogador mais importante do Huracan em 2025, e tem só 21 anos. Esse é um cara que tem projeção talvez até para a Europa. Dos que eu falei até agora, é o que mais me empolga, assim, tranquilamente, é um dos que mais me empolga dentro do campeonato argentino no geral. Independente Rivadavia, o atual campeão da Copa Argentina, vai jogar a Libertadores pela primeira vez na sua história, e tem um zagueiro lá que é muito bom de bola, Sheiko Studer. Eu tinha colocado no Twitter lá em fevereiro, né? Claro, muita gente não me segue no Twitter, até posso deixar o arroba aí, Arão Rodrigo, posso deixar na descrição depois. E eu fiz uma lista lá em janeiro de jogadores que eu iria acompanhar durante o ano. Achei que o Studer é um modelo de consistência, jogador de 1,91 m, é difícil você ter um zagueiro argentino com essa altura, tá? É um cara com qualidade na saída, um jogador relativamente elegante até, então é um cara que você gosta de jogar com 3 zagueiros, um modelo de construção ali mais de trás com os zagueiros, alguém que avance um pouquinho mais as linhas, alguém que seja um pouco mais ousado nesse primeiro passo. O Sheiko Studer é um cara que pode te entregar isso. Jogo aéreo, como eu disse, 1,91 m, muito sólido nesse sentido, é um cara que fisicamente aguenta também. É um zagueiro que eu acho que para mercado brasileiro tem chance sim de fazer coisa séria. Dúvida com o Independente Rivadavia avançando até a Libertadores, qual vai ser o poder de barganha que eles vão ter para manter o Sheiko Studer. Mas eu particularmente acho que não conseguirão manter ele pro ano que vem, tá? Beleza. Instituto de Córdoba, e aí um jogador que, na minha opinião, talvez seja o jogador mais subestimado dentro do campeonato argentino, tá? Não tô dizendo que ele é o melhor,
mas é um jogador que ele deveria ser considerado um dos melhores meio-campistas da Argentina, pelo menos nos últimos 2, 3 anos. É um jogador meio silencioso dentro da forma que ele joga, mas é um cara extremamente equilibrado, é um cara que faz tudo um pouco, é um cara que te entrega bastante coisa, e quando ele tá inspirado, é um cara bem dinâmico, que é o Gastón Lodico, do Instituto de Córdoba. Um volante baixinho, deve ter ali por volta de seus 1,70, mas é um cara que toda vez que o Instituto de Córdoba joga bem, tem o dedo dele ali, tem o pé dele ali, sendo mais exato, né? É um cara assim de muita qualidade, é um cara de principalmente o passe curto, né? O momento de pressionar na bola, de fazer essa transição defesa-ataque. O Lodico é fundamental porque ele dá aquele passe que clareia tudo, ele dá aquele toque curto que quebra a linha, ele coloca o time para frente. Geralmente a dinâmica no Instituto de Córdoba depende muito da forma que o Lodico tá. News Old Boys, que teve um ano assim terrível, tá? E um desses caras que tava na lista que eu queria ver para onde que ia e acabou não indo para muita coisa foi o Luca Ricciardo. Luca Ricciardo, que fez a sua estreia com 18 anos de idade. E o News Old Boys teve um ano muito turbulento. Começou com o Mariano Souza, que é um treinador que vocês podem conhecer ele pelo tempo no Sport Recife, né? Um cara de muita posse de bola, de controle de jogo. O Luca Ricciardo é um jogador mais defensivo, não conseguiu, além da idade, também não conseguiu ter o seu lugar ali, volante que se adaptou também ao modelo de jogo, e daí vai pro César Fabiani, que é um jogo completamente oposto àquele. O Ricciardo até consegue ter espaço, mas aí era uma equipe que tinha muito problema para criar, muito problema para se conectar, muito problema para jogar bola mesmo. O Ricciardo é um cara que tem um potencial defensivo muito interessante, é um cara que cobre muito espaço, é um cara alto também para a posição de volante, porque geralmente às vezes você tem jogadores com muita disposição física, mas que não tem aquele tamanho, né? Ou então são um pouco baixos, ou então são um pouco lentos. O Ricciardo não é nenhum dos dois, tá? O que eu acho é que talvez alguém com um pouquinho mais de carinho para desenvolver a parte dele com a bola pode fazer com que ele chegue em lugares assim bem interessantes, tá? E tem um precedente que é o seguinte, que no Zobosch tinha um outro jogador novo que eu via muito potencial, que era o Matheus Silvetti, que tá jogando agora lá no Inter Miami, tá jogando muito bem no Inter Miami, tão bem que tá bancando o Soares lá, né? Então talvez o Ricciardo seja o próximo nessa lista de jogadores que a galera não tá percebendo, porém, no lugar certo, num time que tem um pouco mais carinho com ele, ou um pouco mais de carinho com a bola no pé, ele possa fazer mais coisa, tá? Na Platense, campeã do primeiro turno da Argentina, eu gostaria de citar, na verdade, 2 jogadores. Primeiro, um rapidinho, seria Zinguetron, que é um lateral de 17 anos, com uma boa projeção ofensiva, uma mentalidade boa, um cara que não teve medo de jogar, é um cara que eu acho que pro futuro ainda tá muito cru. Como eu disse, 17 anos, é um lateral de 17 anos, tá? É um cara que tem que maturar muito, mas é só um nome para vocês ficarem pensando. O jogador que eu queria trazer, na verdade, é o Oscar Solomon, que foi dupla de zaga do Inácio Vasquez, essa grande dupla de zaga da equipe da Platense, que foi campeã lá em 2025, no primeiro semestre. É um jogador mais de caça, um jogador um pouco mais baixo. Acho que o grande defeito dele seria que é um jogador que não constrói tanto, mas é um jogador fisicamente, principalmente em relação à explosão, à rapidez, à perseguição, para quem gosta de marcar alto, para quem gosta de recuperar a bola, para quem coloca os seus zagueiros em posição de cobrir muito esse espaço, um jogador que pode ser bastante interessante. São Martin de Tucumã, uma equipe que caiu, inclusive, para a segunda divisão. E, cara, é uma equipe bem pobre, tá? Eu vou ser bem sincero, assim, é difícil. Ou você tem alguns jogadores um pouco mais velhos, que renderam em alguns momentos, como Cristian Gonzalez, ou jogadores que você vê algum potencial físico, mas a parte técnica é muito ruim, como, por exemplo, o Ayrton Portillo. Mas o grande ponto ali de estabilidade foi o Matias Bonhonho, que foi o goleiro do São Martin de Tucumã. Runim, eu tenho o Alex Figo, que tem uma história muito curiosa em relação a passagens dele no futebol. Por quê? O Alex Figo, ele é campeão do Colón em 2021. Tá? Figo, ele foi dali pro, se eu não me engano, dali pro Tajeres e chegou a parar até no River Plate, tá? Ele foi contratado pelo River Plate. Ok, um lateral ofensivo, um lateral agudo. O River Plate tentou vários laterais nesses últimos anos antes de fechar com a Cune Montiel, ok? E esse Figo acabou tendo aí meio que o que a galera costuma chamar de downfall na carreira, né? Uma queda brusca. E foi parar no Sarmiento, chegou a ser até uma boa parte do tempo nem sequer titular da equipe, mas
teve uma reta final interessante. O Sarmiento de Junín teve algumas vitórias boas que ele jogou bem, né? Essa parte mais aguda às vezes faz a diferença. Ainda tem só 26 anos, já experimentou o alto nível, tem futebol para mais. Tá? Uma equipe que operou um milagre para não cair, foram 4 vitórias nos últimos 5 jogos e tal, mas também é uma equipe que um pouco mais jovem, com alguns talentos ali, um pouco mais evidentes do que o do San Martín, né? Foram as 2 equipes que subiram ano passado, mas a diferença da Série B para a Série A na Argentina é muito grande, os elencos porque já são 30 times na Série A, então você já tem o nível de talento é bem diluído. Quando você sobe da Série B, geralmente os elencos são paupérrimos, essa é a verdade. O Thiago Serrago, um jogador de 21 anos, um volante de chegada, é um jogador que chamou um pouco a minha atenção, justamente pela energia, pela disposição de chegar na frente, alguma capacidade de pressão, alguma capacidade de finalização também. Tem alguns jogadores ali com uma certa capacidade técnica, como o Justo Dias. Belgrano, Francisco Gonçalves de Metilho. O Belgrano é um time que tinha bastante talentos jovens, né? A gente pode lembrar ali do Bruno Zapé, algumas vendas, né? Vendeu aí, por exemplo, o Matias Moreno, um zagueiro para a Fiorentina. Vendeu o Troilo agora, que foi um outro zagueiro que foi para o Parma. Mas é uma equipe bem defasada em relação a talento jovem, em relação a jogadores de idade de revenda. Um jogador interessante, que é o Francisco Gonçalves de Metilho, jogador da base do Argentino Júnior, tá? Que foi um jogador que, como eu disse, apareceu no Argentino. Os argentinos têm essa cultura formadora dentro deles, de botar a galera pra jogar bola, pra desenvolver. É um cara que jogava na ponta, mas que é muito voluntarioso, muito energético, e isso naturalmente combina com a posição de segundo volante, tá? E foi aí que eu vi as melhores atuações dele dentro do ano, né? Não é necessariamente um leão de pressing, mas é um cara que consegue recuperar a bola, é um cara que faz com que a equipe ande com um pouco menos de lentidão. A lentidão é um problema crônico na Argentina. Então, jogadores que têm uma dinâmica, jogadores que aceleram o jogo, jogadores que fazem a sua equipe andar para frente de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficiente, são jogadores que se destacam. E o 27 anos, tá? Como eu disse, não são todos os times que têm grandes peças aqui, mas é um jogador que eu destacaria aí, talvez para uma coisa um pouco mais low cost, assim, e tal, para uma equipe de um patamar um pouco mais modesto aqui no Brasil. Defensa e Justiça é um time interessante. Eu fiquei na dúvida até o final entre 2 jogadores, tá? Que o primeiro é o Aaron Molina, um jogador camisa 10, que tá começando a jogar mais como um 8, um jogador mais, de muita qualidade técnica, muita qualidade mesmo, um enganche, aquela coisa meio Riquelme, do camisa 10, a visão de jogo, mas vendo o mercado, um cara que eu vejo potencial, principalmente potencial defensivo, é o Ezequiel Canavo, porque o mercado ele tem tendências, né? E uma tendência é você buscar na América do Sul laterais defensivos. Por exemplo, o Palmeiras, quando foi contratar o Agustín Reay, qual foi o grande fator de destaque que o Agustín Reay tinha no São Lourenço? Capacidade defensiva. Assim como a gente for falar do São Lourenço, a gente vai falar de jogadores que têm capacidade voluntariosa, capacidade defensiva. Por exemplo, o Baez, que é um lateral paraguaio que eles têm agora, que é um lateral de projeção que o São Lourenço tem, que vai querer fazer caixa em cima dele, se destaca também pela parte defensiva, ok? Pouco dessa identidade. E o Canavo é um cara muito competente defensivamente. Porém, o Defensa e Justiça é um time que ataca muito. É um time que exige muito essa capacidade criativa do jogador. O outro lateral dele, que é o Alex Souto, é um lateral extremamente agressivo. Outros laterais que passam pelo defensa são extremamente agressivos. É uma equipe que joga com linha de 3. É uma equipe, então, naturalmente, os laterais vão ter um papel de jogar mais à frente. E eu não acho que seja um sistema que privilegie o que o Ezequiel Canavo pode fazer, porque o Ezequiel Canavo, para mim, é de uma equipe que caiu para a segunda divisão, o Godoy Cruz, tá? Inclusive, um parceiro meu, o João Taka, ele fez um vídeo muito interessante sobre 2 jogadores que podem ser alvos do mercado internacional do Godoy Cruz. O Godoy Cruz é um certo celeiro de jogadores. Se você for parar para pensar nos últimos 10, 15 anos, o Godoy Cruz ficou 17 anos na Série A do Campeonato Argentino e produziu vários jogadores de destaque, tanto para o mercado interno, quanto para o mercado externo. Tá? Talvez o que a gente possa lembrar agora no Campeonato Argentino, no momento, é o Hernan Lopes Munhoz, né, que é sobrinho neto do Maradona, inclusive, tá?
mas que teve o grande desponte na carreira no Godoy Cruz ali em 2022, 2023, foi para MLS no San Jose Earthquake, que tá jogando muita bola no Argentino, já a equipe que o Maradona estreou, né, e tem toda essa ligação familiar dele, tá sendo uma história bem legal de acompanhar. Mas o Godoy, que estava presente até nesse time de 2023, foi contratado em 2023 do Atenas do Uruguai, foi o Índio Fernandes, que é um segundo volante que, assim, para uma equipe que tá querendo não cair, e para uma equipe que tá jogando Série B, aquele segundo volante alto, bom de segunda bola, faz gol, jogo aéreo, tem uma mínima capacidade de construção, recupera a bola, é um cara muito útil para jogo direto, muito útil. Aqui a gente esqueceu do Independente. Filipe Loyola, tá? Filipe Loyola, um jogador já da seleção chilena, um jogador que pode jogar tanto de lateral quanto de volante, eu acho isso bem interessante, tá? Porque traz uma versatilidade, ele joga com qualidade nas duas, ele consegue ser um jogador de linha de fundo, consegue ser um jogador quando está bem, que aí tem esse porém. Foi um jogador que jogou muito bem a primeira metade do ano passado, desse ano. Foi um jogador que teve um final de 2024 muito bom, mas o Independente ele derreteu junto, então tem essa preocupação. Mas é um cara que traz essa versatilidade, sabe fazer gol, que é uma coisa que nem todo mundo no lado de campo sabe fazer. E eu, particularmente, gosto dos cruzamentos dele, tá? Então é um cara de acabamento também quando chega no terço final. É isso, galera, tá? O vídeo, cara, passou voando. Assim, pra mim, sinceramente, passou voando. A gente vai vendo aqui um campeonato argentino com bastante afinco, um campeonato que a torcida, a cultura, toda a tensão que envolve o equilíbrio das equipes, assim, às vezes o futebol falta, mas a emoção tá sempre presente e sempre tem muito jogador bom ali, né? Não é à toa que a gente notícia do clausura, né? De quem vai ser o campeão, projeções e tal, né? Mas isso vai ficar para as próximas semanas. Esse foi um vídeo de mercado para vocês, foi um prazer estar aqui e estamos juntos, até o próximo vídeo, até o próximo tema, até o próximo esporte.